Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é violência na Venezuela. Até ontem, segundo informações, o clima de convulsão no país vizinho já tinha vitimado umas 11 pessoas, pelo menos até ontem. Tomara que não passe muito disso. Ou seja, que não passe nada disso. Diante da recusa de Maduro em apresentar as atas que provariam a vitória dele ou da oposição, a imprensa brasileira insiste que Lula tem de recrudescer nas relações com o Maduro. Falei no vídeo anterior que certas coisas Lula quer apresentar ao mundo. Ele quer aparecer ao mundo como um negociador, sempre como uma pessoa que deixa portas abertas para o diálogo. Esse é o lugar diplomático que o Lula escolheu para estar no mundo. E essas coisas que fazem parte da glória ou da honra de um determinado político, às vezes não é uma questão de estar certo ou de estar errado. É simplesmente o lugar que o político escolheu estar no mundo. Porque, segundo Hannah Arendt, inclusive, o objetivo maior do político é a glória. Então, Lula escolheu esse lugar onde ele sempre procura ser o mediador. E diante de mais essa oportunidade, Lula não quer recrudescer, não quer se apresentar como uma pessoa a mais que pressiona Maduro. Eu entendo que isso faz parte de algo que eu tenho chamado de as razões do temperamento. Eu usei esse exemplo, né? Uso esse exemplo em relação a escolas, por exemplo. Se todo professor for ríspido demais, ou rígido demais, ou professor Caxias, vira quartel. Se todo mundo for como eu, vira zona. Existem razões que são razões do temperamento. E existem razões que são razões do temperamento político de Lula. E eu penso que cada temperamento tem o seu lugar no mundo. Por isso é que nós não podemos e não somos tão iguais assim em termos do temperamento. As nossas relações humanas são pautadas por temperamentos diversos. Mas antes de dar continuidade, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário, a compartilhar nosso material com outras pessoas. Compartilhe. Nosso canal tem o objetivo de convidar a classe dos professores para participarmos do debate público. Professor, vamos para o debate público. Ou seja, o professor não deve ser apenas o chato da greve, a babá de luxo que cuida do filho dos outros, enquanto o papai e a mamãe trabalham. Esse não deve ser o papel de um professor, seria muito pouco achar que o professor é apenas a babá de luxo dos filhos dos outros. O professor deve estar na sociedade como uma voz atuante na sociedade onde ele está. Que o professor de biologia fale de questões ecológicas, não só no YouTube, não só nas redes sociais, mas nos meios de comunicação, estando na escola básica. Que o professor de filosofia e sociologia discuta as questões sociais dentro da escola. Que o professor de física fale de energia como uma questão política. Que o professor de biologia fale de meio ambiente no lugar onde ele está, na Baixada Fluminense, nos bairros carentes também. Mas para isso, para ter essa voz de destaque, é importante que ele construa conhecimento sem se divorciar da universidade. O professor sai da universidade, vai dar aula e só vai às vezes fazer pós-graduação, mestrado, doutorado para acrescer uma grana a mais no salário, na aposentadoria. Não, é muito pouco. Que esse professor participe da vida da sociedade, na comunidade onde ele está, que o fato dele ser local o torne universal. Isso é muito importante. O fato de eu estar no Colégio Nova Alvorada de Belford Roxo,
no Colégio Lazar Segal de Belford Roxo, e isso me faz local. O que me torna universal? O fato de eu estar numa localidade olhando para o mundo à minha volta. Né? Os homens só passaram a pensar no universo a partir do momento que ele se radicou, que ele se tornou sedentário, que ele fundou habitação em lugares específicos. Então, esse canal também tem o objetivo de combater o pensamento binário, o nós e eles fáceis das redes sociais. E o nós e eles fáceis, o nós e eles binário, acabou tomando a nossa consciência, né? E começamos a pensar como enquete. Se é contra ou a favor? Falso ou verdadeiro? Aprova ou desaprova? Pensamento binário. Vamos superar. Então vamos lá. Violência na Venezuela. As pessoas querem, de qualquer forma, que Lula marque posição a favor da democracia e contra Maduro. Eu tenho algumas críticas em relação a isso. Primeiro, a crítica minha em relação à democracia, a forma como as pessoas veem a democracia na hegemonia da imprensa, é que as pessoas veem a democracia como se a democracia fosse uma espécie de evangelho. O evangelho democrático. Ide por todo mundo e pregai a democracia a toda criatura. Não, a democracia é uma conquista diplomática. E a democracia não é única, a democracia não é absoluta, como as pessoas pensam, ela é relativa. A história da democracia, como diz um pensador que eu tenho estudado, agora me foge o nome, a democracia ela é a história de uma palavra. Muito mais que a história de um sistema político, ela é a história de uma palavra. Houve a democracia grega, onde a cidadania pertencia a uma minoria. Houve a democracia americana, que tinha democracia junto com a escravidão. Era democracia? Era. Se hoje a gente incluir a escravidão na democracia, a democracia de hoje, na nossa consciência, está ameaçada, mas naquela época havia, na democracia grega e na democracia americana, de recente, né, do século passado, de parte do século passado, uma democracia com escravidão. Então a democracia é a história de uma palavra. E a democracia de hoje, ela tem perspectivas. Tem a democracia brasileira, tem a democracia americana que não tem voto direto. Quem forma, quem consolida o presidente são os delegados, porque não é a maioria dos votos da população que consagra aquela democracia, e isso transferido para cá seria considerado por nós democracia. Então a democracia é a história de uma palavra, muito mais que a história de um sistema político. Então ela é uma conquista democrática, e nós queremos incluir vários países, várias nações na democracia. Queremos incluir a China no que nós entendemos por democracia. Mas a China se considera democracia? Até que ponto é ou não é? Boa pergunta. Queremos incluir Cuba no que nós entendemos ser democracia? Mas em Cuba eles entendem que vivem uma democracia? Vivem ou não? Boa pergunta. Para a nossa perspectiva, não. Mas como eu falei, a democracia é uma conquista democrática, não é um evangelho. E como as pessoas entendem que a democracia é um evangelho, elas às vezes perdem um pouco as próprias consequências de uma luta a favor da democracia. Então Lula deve condenar Maduro porque isso, porque aquilo, porque é democracia, porque é democracia, porque é democracia. Lula, ele é uma porta de negociações que está aberta para várias pessoas, para vários políticos, inclusive para Maduro. Se Lula fecha essa porta, e Lula representando o que ele representa no mundo, Lula é a maior liderança da esquerda do planeta. Então ele tem uma voz importante. E Maduro se escora nele, Maduro conta com ele. Se Lula corta relações com Maduro, ou se Lula simplesmente pressiona Maduro, o que fará Maduro pressionado diante do que está acontecendo já na Venezuela? O que fará
qual seria o perigo para a própria população venezuelana de um Maduro acuado. Mas as pessoas elas entendem que a democracia é uma moral superior, uma deusa superior, que você tem que lutar por ela de qualquer jeito. Luta, e vamos lutar pela democracia. Mas e se Maduro se vê pressionado e recrudescer na violência? Não, a gente continua a luta hercúlea, estoica pela democracia. Lula recrudescendo ou não, Maduro vai ser o democrata que nós esperamos? Isso vai mudar alguma coisa para o bem daquela população? Essa é a pergunta. Então é importante que haja, em relação a Maduro, uma porta aberta do lado de cá, do Ocidente, porque Maduro tem o apoio da China, tem o apoio da Turquia, tem o apoio da Rússia, mas a logística, o frete é muito caro, o frete comercial de lá até aqui é muito caro. Então as relações comerciais da Venezuela com esses países distantes são negociações custosas. Então seria muito mais fácil que a Venezuela tivesse relações comerciais e políticas, principalmente com seus vizinhos. Já não tem com os Estados Unidos, já há uma dificuldade em relação aos Estados Unidos. Então, se todas as portas se fecham para Maduro e ele se vê completamente acuado, o que ele poderá fazer em relação ao povo venezuelano, que é quem mais sofre, que é a principal vítima? Então, a democracia não é uma deusa que está acima do próprio bem-estar do povo venezuelano. Aliás, se a luta pela democracia for mais perigosa para o povo venezuelano do que a não luta aparente, a democracia, nesse caso, não está servindo para nada. Então a democracia não é uma deusa. Ó, democracia, ó, democracia, ó, democracia. Vamos lutar pela democracia! Mas e se Maduro se vê acuado? Não, é democracia! A luta diplomática é uma luta de recuos e avanços. Avanços e recuos. A política é assim. Você cede aqui para ganhar acolá, ganha acolá, cede aqui. Então, vamos lutar pela democracia, nós democratas? Sim, mas não a ponto de acuar Maduro, tanto a ponto dele se tornar mais perigoso para as próprias pessoas da Venezuela, porque o clima de hostilidade e violência já começou, está em curso. E neste interim não é bom que Maduro se veja acuado. Ok, galera? Vocês são do coração.